Hora de a gente fazer um estudo dos coeficientes da parábola. E aí vem uma parte mais técnica de novo, que para alguns vestibulares é muito importante. Estudar os coeficientes é o seguinte, esse A, esse B e esse C, eles têm influência direta na parábola. Direta. Então olha só, o que o A, o B e o C indicam? Eu vou pegar uma parábola hipotética, lá vai ela. Deixa eu ver aquela parábola, fiz aquela ali. Se alguém te desse esse desenho e dissesse, pessoal, dada esta parábola, qual é o sinal do A, o sinal do B e o sinal do C? Sinal é dizer se ele é maior que zero, menor que zero ou é igual a zero. Lembrando que o A tem que ser diferente de zero para caracterizar a parábola. Legal? Erivaldo, será que eu lembro? Vamos ver. Sinal do A. Vê se você lembra, o A é positivo ou negativo. Eu fiz dois exemplos contigo. Uma parábola deu para cima, o outro a parábola deu para baixo. Você lembra o que era o A nos dois? Na primeira, o A deu a parábola... Quase que eu falo. Na primeira, a parábola era côncava para cima. Na segunda, essa do Adriano, a historinha do Adriano, a parábola deu côncava para baixo, que deu o ponto máximo, né? Que deu a área máxima. Erivaldo, lembrei. Na primeira, o A era positivo. E na segunda, o A era negativo. Boa! Se a parábola é côncava para cima, o A é positivo. E se a parábola for côncava para baixo, o A é negativo. Legal? Primeiro já foi o A. O B. Sinal do B. Para achar o sinal do B é muito legal achar pela forma do x-vértice, para você entender bem. Mas geralmente eu faço pela forma do x-vértice, depois dou um macete e o pessoal apaixonado pelo macete. Eu não vou nem perder tempo, eu vou falar contigo o seguinte. Quando a parábola passou pelo eixo Y, olha lá, a parábola está vindo e ela passou pelo eixo Y. Ela passou o eixo Y descendo ou subindo? Ele falou, descendo, eu estou vendo, ó. Pois quando a parábola passou o eixo Y descendo, o B é negativo. Se a parábola passar o eixo Y descendo, o B é negativo. E se passasse o eixo Y subindo, o B seria positivo. Legal? Macetezinho que o pessoal curte muito, espero que você tenha curtido, tá? Sinal do C. Erivaldo do C. Erivaldo, o C é o termo independente. O C é o termo independente. Então olha que legal. A hora que eu trocar x por zero, Erivaldo, como assim x por zero? Vem comigo. Se eu trocar o x por zero, o Y vai dar C. E quando eu troco x por zero, eu estou achando um ponto do eixo Y. Erivaldo, verdade. Quando eu pego x igual a zero, eu estou achando um ponto do eixo Y. Erivaldo, então, quando eu botar x igual a zero, o Y vai dar C, então esse C é onde a parábola bate no eixo Y. Perfeito. O C é onde a parábola toca o eixo Y. E se o C é onde a parábola toca o eixo Y, ela tocou na parte positiva. O C é um número o quê? Positivo. Olha que legal. O A indica a concavidade, o B indica a parábola passando pelo eixo Y subindo ou descendo, e o C indica o local onde ela toca o eixo Y. Mas tem mais um cara que eu vou deixar para esse espaço, que é esse. Olha que legal, essa parábola tem duas raízes, concorda? Tem um x1 e um x2. Erivaldo, quem são raízes mesmo? Pode me ajudar? Aliás, você me ajuda. Raízes ou zeros da função. Se eu quero os zeros dessa função, eu zero a função, eu zero o y. Se eu zerar o y, por favor, eu passo a ter uma equação do segundo grau. Não mais uma função do segundo grau, e graves são coisas distintas. Se eu botar um zero aqui, eu tenho uma equação de segundo grau, você vai resolver por uma forma muito antiga, chamada forma de Bhaskara, que aliás não é de Bhaskara, mas isso eu falei na aula de equação de segundo grau. Quando você botar zero ali, você vai resolver uma equação do segundo grau. Vai achar duas raízes, x1 e x2. Erivaldo, eu sempre acho duas raízes? Sim, mas aí tem uma dúvida. Se você resolve uma equação de segundo grau, você pode ter duas raízes reais e distintas, você pode ter duas raízes reais e iguais, ou pode não ter raízes reais. Isso depende de um cara chamado, lembra? Erivaldo, chamado delta. Delta é o nome da letra, mas esse cara tem um nome, é o tal do, lembra? Como é que era? Discriminante. O discriminante da função quadrática, desculpa, o discriminante da equação quadrática, o discriminante da equação do segundo grau, te diz o quê? Se eu vou ter duas raízes reais e distintas, duas raízes reais iguais, ou se eu não terei raízes reais. Para esse desenho, eu achei duas raízes reais e distintas. Então eu posso dizer que nesse desenho, certamente o delta é um número o quê? Positivo. Porque eu achei duas raízes reais distintas. Ou seja, o delta vai ser maior que zero quando a parábola tocar o eixo x em 2 pontos. Opa, informação preciosa. A parábola vem, toca o eixo y, toca o eixo x, vai lá embaixo, toca o eixo x de novo. Se tocou em 2 pontos, é porque eu tenho duas raízes reais e distintas. Mas olha que legal. E se ela vem e faz isso, bate no eixo x e volta. Se ela bater no eixo x e voltar, o que eu chamo de dar uma casquinha no eixo x, que obviamente isso não é um termo oficial. O termo oficial é dizer que a parábola tangencia o eixo x. E quando ela tangenciar o eixo x, significa que as raízes são reais e iguais, que x1 é igual a x2. E se x1 é igual a x2, lembra? Essa raiz é uma raiz de multiplicidade de 2, e isso quer dizer que delta é igual a zero.
Tudo isso eu te falei na aula de equação do segundo grau. Se você não assistiu, tem que assistir. Tem que ir lá e resgatar esse conteúdo todo, legal? E se delta é negativo, as raízes não são reais. E se as raízes não são reais, é porque a parábola simplesmente não toca o eixo x. Ou ela está toda acima, ou ela está toda abaixo. Legal? Então vamos falar do delta rapidamente. Delta igual a zero. Ela tangencia, ela toca em apenas um ponto, ou assim, ou assim. Delta maior que zero, ela toca em dois pontos distintos da parábola no eixo x. Ela toca em dois pontos do eixo x. E delta negativo, ou ela está toda acima ou toda abaixo. Pegou? Com isso nós fizemos um belo estudo dos coeficientes da parábola e de quebra ainda falamos do sinal do delta. Vamos exercitar? Vamos ver se você me entendeu. Olhe para esse desenho ali e me diga naquele desenho, aquele, sinal do A, do B, do C e do delta. Isso já foi questão de vestibular, então acerte. A, B, C e delta. Vamos tentar? O A, você acha que é positivo ou negativo? Edivaldo Moleza, né? Côncava para baixo, o A é negativo, beleza, já marquei. E o B, positivo ou negativo? Te deu um macete legal. O B, positivo ou negativo? Isso. Ela passou o eixo Y subindo, o B é positivo, tá lá, ó. Passou subindo, tá vendo, ó? B é positivo. E o C, positivo ou negativo? Edivaldo C, deixa eu ver. Ah, Edivaldo C, onde toca o eixo Y? Ah, então ela tocou o eixo Y na parte o quê? Negativo, C, negativo. E o delta? Não R, acabei de falar, foi a última coisa que eu falei. O delta, o nosso discriminante, ele é maior que zero, menor que zero ou igual a zero? Edivaldo Moleza, a parábola tangenciou o eixo x, delta igual a zero, e se delta é igual a zero, eu tenho duas raízes x1 e x2 iguais. Dizer que eu tenho duas raízes reais iguais é dizer que aquela raiz é uma raiz de multiplicidade 2, é um termo oficial, ou uma raiz dupla. Legal? Fizemos esse exemplo, mas eu trouxe mais um, eu quero fazer dois contigo. Olha para cá, mais um desenhozinho, mais uma parábola, acompanhe. Diga sinal de A, B, C e delta aqui. Vamos matar? A, B, C e delta. Começa. A, positivo ou negativo? Edivaldo, fácil, côncava para cima, o A é positivo. E B? O que você me diz do B aqui? Edivaldo, B, peraí, deixa eu ver. A parábola passou descendo? Não, não passou descendo. Ah, Edivaldo, ela passou subindo? Não, Edivaldo, ela não passou subindo. Edivaldo, na verdade, ela bateu no eixo Y e voltou, né? Ela não passou nem subindo e nem descendo. Opa, se não passou nem subindo e nem descendo, o B não é nem positivo e nem negativo. E tem um número que não é nem positivo e nem negativo, que é um número quem? Zero. Então, nesse caso, B é zero. E eu tenho uma coisa legal para te dizer. Sempre que a parábola for simétrica ao eixo Y, note, é como se o eixo Y estivesse bem no meio da parábola. Se a parábola é simétrica ao eixo Y, o B vale zero. Sempre que a parábola é simétrica ao eixo Y, o B vale zero. Pois, Valdo, dica bacana também. Bem legal. E o C, positivo ou negativo? Fácil, onde toca o eixo Y, C é positivo. Legal? E delta maior que zero, menor que zero ou igual a zero? Delta, Edivaldo, deixa eu ver. Ah, Edivaldo, moleza. A parábola não tocou o eixo X. O eixo X está aqui, ó, ela não tocou, então ela não tem raízes reais, por isso que ela não toca o eixo X, que é o eixo de números reais. Então delta é o quê? Delta é negativo. Comentário importante. Sempre que o B é zero, a parábola é simétrica ao eixo Y, você já viu. Matamos, mas tem mais uma informação importante. Sempre que o B é zero, o vértice da parábola, ó que legal, ele cai em cima do eixo Y. Isso é importante. Sempre que o B é zero, o vértice da parábola, o ponto de virada, está em cima do eixo Y e está sempre em cima do C. Edivaldo, deixa eu ver se eu peguei. Se o B é zero, a parábola é simétrica ao eixo Y, seja côncava para cima ou côncava para baixo, ela é simétrica ao eixo Y. E o vértice, ele cai exatamente em cima de quem? Exatamente em cima do C. Dicas legais, tá? Todo estudo feito de sinal de A, B, C, delta, você agora é craque nisso, é lenda nisso. Vamos fazer uma questãozinha da Federal de Minas Gerais, então? O que você me diz dessa questão da Universidade Federal de Minas Gerais? Ela dizia que esse trinômio, ax² mais bx mais c, realmente é um trinômio, é uma função quadrática. Esse trinômio tem essa representação gráfica aqui, ó. A Federal de Minas Gerais dava esse desenho. E ela perguntava quem é a resposta correta sobre o sinal de A, B, C e delta. Você vai olhar A, B, C e delta e vai dizer: vamos fazer um negócio? A parábola é côncava para cima ou para baixo? Ele volta para baixo. Se é côncava para baixo, o A é o quê? Negativo. Vamos lá. Se o A é negativo, já descartei a letra A. Ali o A é positivo. A negativo pode ser, A negativo pode ser, pode ser, pode ser. Pode ser B, C, D, uma delas, ou E. Não pode ser A. Não pode ser a letra A, porque na letra A está dizendo que o A é positivo e ela é côncava para baixo. Sinal do B. Olha você aqui e diga. O B é positivo ou negativo? Edivaldo, tô craque. Parábola passou o eixo Y, ó. Olha, Edivaldo, passou o eixo Y descendo. B é negativo. Se B é negativo, vamos procurar onde é que B é negativo. B é negativo aqui? Não. Aqui. Opa, pode ser essa. B negativo? Não. B negativo? Não. B negativo? Não. Caramba, só tem essa com B negativo. Não precisa nem olhar o C. A resposta já é a letra B. Só sabendo o sinal do B você matava a questão da Federal de Minas Gerais. Não é um vestibular qualquer. Legal? Matamos essa questão, tranquilo? Tenho certeza que agora você está craque. Mas craque em quê?
em sinais dos coeficientes da parábola de A, B e C e de quebra de delta ainda também, que você ficou craque na brincadeira do delta. O delta aqui ninguém perguntou, mas seria maior que zero, porque eu tenho duas raízes reais distintas. Fechou?